E aí, tudo bem com você? Guilherme Eduardo aqui, seja bem-vindo a mais um quadro Fogo no Parquinho. E para quem não conhece, esse quadro é que toda segunda-feira eu solto uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né, com a frase Fogo no Parquinho, e as pessoas mandam perguntas, essas sendo perguntas polêmicas ou não, e eu respondo na quarta-feira com um vídeo falando com a resposta, né, ou algum posicionamento da igreja, e às vezes eu coloco na ilha também a minha opinião. Sem mais enrolações, vamos às perguntas, né? É errado falar palavrão? Fala do Padre Robson, né? Que ele está sendo acusado de corrupção. Sobre teologia da libertação, né? O que dizer sobre bispos que defendem a teologia da libertação? A igreja se posiciona de alguma forma? É pecado negar a fala para alguém que não respeita? Roupa curta é pecado? Educação dos filhos e celular, como é que faz? Né? É permitido músicas evangélicas no encontros de jovens católicos? Escola é lugar para religião? Cara, foi muita pergunta dessa vez. Eu até pensei se eu ia separar em 2 vídeos ou não, mas eu vou separar tudo em um só. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, amém. Né? Vamos lá. Primeiro, é errado falar palavrão? Bom, a palavra já vem dizer, né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio. E claro que muitas vezes que a gente vai usar o palavrão é porque a gente quer, sabe, meio que esvaziar aquilo que tá cheio aqui dentro, né? E aí você quer desestressar e é uma forma, às vezes, até de alívio. Mas você tem que pensar, sempre naquela questão, amar a Deus, o próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando eu me expresso dessa maneira, quando eu falo palavrões, eu estou amando a Deus? Eu estou amando a mim mesmo? Eu estou amando o próximo? Ou seja, eu estou faltando com respeito com alguma dessas 3 pessoas? Eu, Deus e o próximo? Então, eu acho que você tem que tomar cuidado. Eu acho que nem tudo te convém, não é? Enfim, não tem muito o que falar sobre isso, tá? É só uma reflexão rápida mesmo. Sobre Padre Robson, eu também não tenho muito o que falar. O que eu tenho para dizer é o seguinte, que se for provado que ele é corrupto, tem que ser preso, né? Não é só porque ele é padre que ele é diferente de mim, assim como porque alguém é político é diferente de mim, ou porque você é isso, não, todos somos iguais perante a lei, né? Agora, então não tem como eu dizer se ele é culpado ou não, eu não tenho o que dizer, eu tenho que esperar o julgamento, né? Mas uma coisa é certa, que a mídia, que o mundo tem nos perseguido muito, isso eu sei. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui sobre o Padre Robson que eu não achei correto é a casa dele, a casa de luxo. Eu acho que um sacerdote não convém para um sacerdote ter uma casa de luxo daquela, onde muitas pessoas passam necessidade e ele é pastor e ele tem que cuidar das tuas ovelhas, tá? Não estou falando que padre tem que ter uma vida miserável, que padre tem que passar fome, que padre tem que passar necessidade. Não tem, porque padre é gente como eu e você, tá? E eu acho que o padre tem que ter o mínimo para sobreviver, né? Ele tem que ter uma casa boa, uma cama boa, comida boa, tem que ter sim, mas não de uma forma exagerada. E quando eu vi a reportagem, na verdade eu não vi a reportagem ao vivo, porque as pessoas que ficaram mandando vídeos para mim, porque eu não acompanho TV aberta há muito tempo, tá? Eu sou mais Netflix, Amazon, por aí vai. Então sim. Aí quando eu vi esses vídeos daquela casa dele com banheira de hidromassagem, não sei o que, eu falei, gente, isso não me agrada. Mas enfim, concluindo, se a gente vê que ele realmente é culpado, vou continuar sendo católico, né? Se ele é inocente, amém, vou continuar sendo católico, porque eu não sigo o Padre Robson, né? Então, lembrando, não é passando pano. Se ele for errado, que ele seja preso, que ele pague pelos seus erros. Mas independente disso, né, eu não sigo o Padre Robson. Eu sigo a Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo. Eu vi muitas histórias, né, nesse tempo que eu vi do que está acontecendo do Padre Robson, e eu vi uma senhora falando: eu ajudo, né, o Pai Eterno por causa do Pai Eterno, por causa de Deus, não por causa do Padre Robson. Então, independente se o Padre Robson está fazendo certo ou não, eu vou continuar ajudando por causa que eu estou cooperando com a obra de Deus, o Pai Eterno, e não o Padre Robson. Então, assim,
legal que ela tem uma consciência nisso, sabe? As pessoas têm consciência do qual elas, o porquê que elas ajudam, quem elas realmente querem ajudar a fazer o certo e por que elas estão ali. Então, assim, pegando o gancho do padre Robson, muitas pessoas deixam de ir na igreja porque o padre é isso, porque o padre é chato, porque o padre é ignorante, porque aquele coordenador do grupo de oração fez isso, porque aquele irmão fez aquilo. Irmão, para de ser dodói, para de ser machucadinho, sabe? Cada dia mais eu vejo pessoas deixando de ir na igreja por causa de motivos fúteis, né? Então, assim, ou você está na igreja por causa de Jesus Cristo, ou você não está nela, né? Então, é esse recado que eu quero dar para você. Vamos lá. A terceira pergunta é sobre teologia da libertação. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não conheço profundamente este assunto, tá? Eu dei uma estudada, claro, como vocês pediram para eu responder. Assim, vou dar uma resposta não detalhada, não muito aprofundada, porque eu não domino este assunto. Tentei até achar alguém para falar comigo sobre isso, eu não acabei encontrando, mas eu não vou fugir da raia, não. Vou trazer um pouco do que eu sei, tá? E vou deixar algumas referências. Então, no link da descrição no YouTube, né, se você está assistindo pelo Instagram, vai no link da minha bio, acessa o YouTube e na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links, alguns estudos que eu fui dar uma procurada, tá? Então, assim, para começar, o que seria a teologia da libertação? Segundo Dom Henrique Soares, nosso eterno Dom Henrique, ele diz que a teologia da libertação ela foi uma tentativa de pensar a fé cristã para responder à realidade da pobreza, né? E aí, infelizmente, eles entraram por um caminho errado, usaram o marxismo como filosofia para iluminar a fé. E aí eu fui ver o que é o marxismo, né? De uma forma resumida, a justiça no mundo, como que ele enxerga isso, né? Para o marxismo, a justiça no mundo só pode vir com a destruição do opressor pelo oprimido, né? Isso vai um caminho contrário, né, ao cristianismo total, porque o cristianismo pensa na superação da opressão, que é pela conversão, pelo amor e não pela destruição, tá? Então, a igreja ela é totalmente contra o marxismo, né? Papa Bento XVI, vou até deixar no link da descrição aqui, ele foi um dos papas que muito falou contra o marxismo, né? E contra a teologia da libertação também, tá? Então eu vou deixar no link da descrição. Então, assim, ao invés de interpretar as coisas através de Cristo, eles interpretam Cristo através das coisas, né? E aí Dom Henrique, ele disse que a única coisa positiva da teologia da libertação era o desejo de dar uma resposta cristã a estas questões sociais, né? Da nossa sociedade, da pobreza, da desigualdade. Então ele quis dar, desejou, mas infelizmente erraram o caminho, né? Então hoje, o que vem responder a isso, a essas questões sociais, essa pobreza, essa desigualdade? A doutrina social da igreja. E infelizmente a doutrina social da igreja é pouco conhecida pelos leigos e até pelo clero, até pelos padres, tá? Então, assim, você quer saber como a igreja se posiciona perante isso? Vai ler a doutrina social da igreja, vou deixar no link da descrição aqui também. Tanto que eu usei da doutrina social da igreja para fazer um pouco do meu curso, né, de um trabalho que eu estou fazendo sobre educação financeira segundo a Bíblia, segundo a fé cristã, né? Eu estava falando, porque eu gosto muito de educação financeira, né? Tanto que eu tenho um grupo no Telegram, vou deixar no link da descrição também. Se você tiver no meu Instagram, vou deixar no link da bio, onde eu falo sobre educação financeira, sobre investimento. Eu falo sobre isso porque eu gosto muito do assunto. E eu fui procurar referência da igreja sobre isso. E na doutrina social da igreja fala bastante sobre isso, sobre desigualdade social, sobre como o rico pode cooperar com os pobres. Então, assim, sensacional. Eu achei muita referência. Tanto se você quiser ver um pouquinho disso que eu fiz no meu canal do YouTube mesmo. Eu soltei vários vídeos falando sobre educação financeira segundo a Bíblia, né? E usei muito a doutrina social da igreja para dar esses exemplos, né? Se você quiser, eu deixo o link da descrição aqui também ou aqui em cima para você dar uma olhada. Então, assim, o que eu recomendo para você?
vai estudar a doutrina social da igreja, vai ler, irmão, vai conhecer o que a igreja fala sobre isso. Teologia da libertação? Não, esquece, tá? A intenção é boa, mas o caminho que eles tomaram é erradíssimo, né? Então, não. Se você é católico, apostólico romano, você não tem que seguir a teologia da libertação, beleza? Então, e eu quero deixar isso bem claro. Olha como isso é vergonhoso. Nós leigos e até o clero, né, muitos padres por aí não conhecem a fundo a doutrina social da igreja. É pecado negar a fala para alguém que não respeita? Aí eu fiquei pensando aqui nas duas maneiras. Se é pecado negar a fala para alguém que não está te respeitando no momento, não. Porque se a pessoa não te respeita, você vai escutar ela para quê? Agora, se você não respeita essa pessoa, mesmo assim, você tem que dar o direito dela da fala, né, se ela quer te falar alguma coisa. Porque aí é uma coisa com você mesmo, entende? Mas se é ela que está faltando com respeito com você, não. É igual uma empresa. Quantas vezes eu ouvi dos meus coordenadores, quando eu trabalhava no suporte há algum tempo, eles falavam assim, ó, se o cliente começar a faltar com respeito com você, fala, ó, se você faltar com respeito comigo, eu vou desligar o telefone. E quando você se acalmar, a gente volta a conversar. Então, não, eu não tenho que escutar quem está faltando com respeito comigo, entende? Vamos lá. Roupa curta. E aí, o que você acha? Deixa aí nos comentários antes de eu dar minha resposta. Ó, roupa curta é pecado, roupa curta não é pecado. Né? Então, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte, que nós, homens e mulheres, devemos ser modestos. Utilizar a modéstia. E o que é a modéstia? A modéstia é um dos frutos do Espírito Santo. Em Gálatas 5, de 22 a 23, vem dizer o seguinte. A tradição da igreja enumera 12 frutos do Espírito, né? Em Gálatas vem dizer amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Então, a modéstia, ela vamos dizer assim, a modéstia exterior, vamos para o exterior aqui, né? Exterior, consiste em refletir em nossa vida no modo de falar, de vestir, de olhar e de ouvir aquilo que está em nosso interior. Por isso a verdadeira modéstia, ela nasce de nossa experiência com Deus, de nossa oração e de intimidade com Ele. Então, para começar, a modéstia em nós, ou seja, as nossas atitudes externas, elas sempre vão partir das nossas ações internas. E essas acontecem através da experiência que eu tenho com Cristo, através da oração, através do encontro que eu tenho com Ele. Então, acredito que a modéstia em si é algo primordial, tanto para o homem quanto para a mulher. E assim, uma realidade interior não significa que devemos esperar ter um coração puro como o de Jesus para começar a se vestir com modéstia. Porque eu falei, né, que o meu vestir, o meu falar, o meu se portar, a minha forma de me portar, ela reflete o meu interior. E às vezes o meu interior não é completamente puro, cheio de boas intenções, né? Mas não quer dizer que você não tem que deixar de ser modesto. Porque quando você usa do teu exterior para mostrar uma verdade, você é modesto, você é um verdadeiro cristão, você vai mostrando para o teu interior que é isso que você quer de verdade. Então, a modéstia seria isso. Então, aí eu quero falar uma outra coisa também. Em primeiro, deixa eu só ver aqui, em Coríntios. Primeira carta ao Coríntios, capítulo 6, vem dizer o seguinte, versículo 15. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Né? Começa por aí. Versículo 19. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês já não pertencem a si mesmo. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Né? Então, glorificar a Deus com o teu corpo é agradar a Deus. Né? É fazer com que as minhas atitudes, as minhas ações evangelizem, seja canal de graça,
seja alguém que ajude o outro a encontrar o Cristo, né? Eu sempre gosto de falar que as pessoas elas devem ter um encontro com Cristo através de você. Você deve ser encontro, ponto de encontro. É isso que eu gosto de dizer muito para as pessoas. Eu sou ponto de encontro com Cristo para as pessoas. Né? Então, glorifiquem a Deus com os vossos corpos. E quando ele diz com isso, ele quer dizer com todo o teu ser. Glorifica a Deus com todo o teu ser. E aí também, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 7, vem dizer o seguinte, versículo 3 vem dizer o seguinte: o marido cumpra o dever conjugal para com sua esposa e a esposa faça o mesmo com o seu marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Do mesmo modo, o marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a esposa. Então, o meu corpo, ele não é de qualquer um. O meu corpo pertence à minha esposa, e assim minha esposa pertence a mim. Nós casamos justamente por isso, né? Claro, porque nós nos amamos, mas o meu corpo, coisa de intimidade minha, eu só vou compartilhar com quem é íntimo meu. Então assim, eu não tenho intimidade com todo mundo, eu tenho intimidade com a minha esposa. Então é ela quem vai ver aquilo que é sagrado em mim. Então, de uma forma mais resumida, que exercer o pudor, né, preservar a sua intimidade, é não mostrar aquilo que deve ficar escondido. Ou seja, aquilo que é íntimo teu deve ficar escondido. Não tem que ficar à mostra para todo mundo ver. Então, Guilherme, roupa curta é pecado? Sim. Quero dizer para você que é sim, com toda a certeza do mundo. Não, mas eu não aceito. O problema é teu que você não aceita. Eu não vou te obrigar a nada. Eu só estou respondendo para você aquilo que a igreja nos ensina, tá? Então eu trouxe todas essas referências para você aqui. Então, o seu corpo é templo, o seu corpo é sagrado, o seu corpo é casa de Deus, o seu corpo é ponto de encontro com Cristo. E aí eu te pergunto, quando você veste uma roupa mais curta, uma roupa mais provocativa, você está sendo ponto de encontro com Cristo? Você está ajudando o seu irmão para a salvação? Não. Ah, Guilherme, mas aí o problema é do homem. Ah, o problema é da mulher. É ela que tem, é ele ou ela que está com um olhar malicioso. Eu não tenho culpa do olhar. Não, você não tem mesmo. Mas você contribui quando você veste de uma forma um pouco mais inadequada, né? Esses dias o padre Roger, não lembro o nome dele, padre José Augusto, ele falou que esses dias ele estava vindo uma moça ao encontro dele, toda feliz, né? E ela estava com uma calça muito apertada. Na hora que ele olhou, ele sentiu e ele baixou o olho assim. A moça, o padre abraçou ele e tudo, né? Aí ele falou assim, olha, a sua calça tá muito apertada. E ela, tá bom, padre. Falou assim, espero que você não vista mais essa calça. Então, assim, mexeu tanto com ele que ele teve que falar. E eu também já aconteceu isso comigo, né? Eu lembro até hoje, não sei quem é, né? Mas uma moça uma vez estava de uma saia muito curta e aí eu vi aquilo, mexeu comigo de uma maneira tão forte, né? Isso muitos anos atrás, quando eu era jovem ainda. Acabei chegando em casa e praticando a masturbação, né? A culpa da masturbação foi dela? Não, a decisão foi minha. Né? Eu não vou jogar a culpa nela, mas ela mexeu comigo, ela me provocou, sem ela querer, porque ela só vestiu a roupa e a gente nunca se conheceu, eu nunca mais vi essa moça na minha vida. Então, assim, é complicado. E outra coisa que me deixa muito triste, né, sobre roupa curta, são dentro da igreja. Hoje parece que, nossa, virou uma bagunça dentro da igreja. Ah, se um padre falar que aquela moça, que alguém tá de roupa curta, tá vestido de forma... Gente, até dentro da igreja o pessoal tem faltado com respeito, sabe? E aí também outra coisa que eu quero dizer, se não pode na igreja, não pode em lugar nenhum, gente. Né? Então, assim, você tem que ser uma pessoa que ajuda o irmão. Então, assim, vamos pensar naquilo. Amar a Deus, o próximo como a ti mesmo. Então, quando você usa roupa curta, você está faltando com caridade com o próximo e consigo mesmo, entende? É o que eu falei. Se alguém, eu vou deixar até no link da descrição aqui, o que eu falei sobre a tatuagem, né? Alguém me perguntou sobre a tatuagem, se você quiser assistir o vídeo que eu falei, porque eu falei assim, se a gente entendesse
né, no total, se eu tivesse compreensão real do que é o meu corpo, cara, não teria tantas coisas no mundo assim por aí, né? Eu tenho que ter essa compreensão do que o meu corpo representa, né? E eu não vou falar sobre isso aqui porque eu quero que você vá lá, eu vou deixar aqui, tá? Um link para você ir assistir esse vídeo que ficou sensacional. Então assim, aí dá desculpa, Guilherme, mas o que eu faço no calor? Eu falei, gente, no calor eu uso uma roupa de calor, mas não precisa usar uma roupa curta, você não vai morrer por causa disso. É complicado. Então quer dizer que eu tenho que me vestir de uma forma feia? Não, porque usar da modéstia não é vestir uma roupa feia. Não, você pode ser bonito, você pode ser bonita, você pode se vestir bem, né? Muito bem mesmo, mas não precisa usar de roupa curta. Esses dias a Camila, a gente ia pra casa da minha sogra, né? Na casa da mãe dela, eu falei pra ela, com essa blusinha você vai? Ela falou, por quê? Tá chamando muita atenção? Eu falei, tá. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque tá feio pra caceta. Ela achou que eu ia reclamar, que tava mostrando demais. Não, a blusinha não tava mostrando demais, mas tava feio. Eu falei, Camila, pelo amor de Deus, essa camiseta é pra ficar em casa, filha. Ajuda eu, filha. Veste uma coisinha mais bonitinha aí pra nós ir lá na casa da tua mãe. Então assim, não é porque você não vai usar roupa curta que você tem que usar uma roupa feia. Não, você tem que se vestir bem, sim. Se vestir bem pro seu marido, ou se você é solteira, se vestir bem pra você mesma, né? E se você é solteiro, se vestir bem pra você mesmo. Porque nós temos que nos cuidar. Eu tenho que levantar minha autoestima também. Eu não tenho que ser um cara chato, vestir roupa trapilha, me sentir mal comigo mesmo em nome de uma moralidade falsa por aí, porque, né, tem um puritanismo. Não, porque eu sou santo, porque eu sou puro. Não, cara. Você tem que se vestir bem, sim. Você tem que sair bonito, você tem que estar bem ajeitado, cheirosinho, gostosinho. Mas tudo tem um equilíbrio, né? Então eu sempre falo, aquilo que é sagrado, aquilo que é íntimo, deve permanecer escondido. Deve permanecer escondido. E só aparecer para quem merece ser aparecido. Nem sei se existe o que eu falei agora. Mas se você for casado, se você é casado, é o teu esposo quem vai ver. Guilherme, eu que não sou casado. Irmão, você não tem que mostrar pra ninguém. Você não é casado. Entende? Então, roupa curta é pecado? Sim, é pecado sim. Guilherme, qual é o curto? O que eu posso considerar curto? Não sou eu quem vou te dizer o que você tem que considerar curto. É você. Mas uma coisa que eu quero te dizer, tá? Quem convence nós de qualquer coisa é o Espírito Santo. Não é eu que vou te convencer falando aqui agora, é o Espírito. A Camila, ela veio, a gente estava conversando sobre esses dias não, ontem. Vocês mandaram essa pergunta pra mim. Eu falei, Guilherme, roupa curta é pecado? Calça jeans muito colada é pecado, é errado? Aí eu virei pra Camila e falei assim, e aí, amor, o que você acha disso? Ela falou assim, Gui, se eu te falar que a calça que eu tô usando agora que eu tô grávida, porque a calça ficou bem apertada, ela falou assim, começou a me incomodar. Eu falei, sério? Começou a te incomodar? Eu falei, sim. Eu falei, interessante. Eu não precisei falar nada. Mas aí eu percebi, quem estava incomodando ela? Ela mesma e o Espírito Santo, por causa dessa experiência, dessa relação que ela tem com Cristo. Então, o que te faz mudar? O que faz você querer ser melhor e querer deixar as suas práticas, as suas más inclinações de lado? A sua relação com Jesus Cristo. Então, se você não tem uma relação com Jesus Cristo, se você não tem uma vida de oração, dificilmente o que você está escutando aqui para mim agora, você vai falar assim, Guilherme, tu está exagerando, irmão. Deixa quieto o que você está falando. Respeito, amém, né? Porque não é eu quem vou te convencer, é a tua experiência com Cristo que te convence dessas coisas, tá? Então, eu fico imaginando isso. Não vou ser um cara falar assim, imagina, Nossa Senhora usando essas coisas, tudo. Não, porque não tem problema você usar uma calça jeans, né? A cultura são diferentes. Nossa Senhora naquela época era questão de cultura, né? Usar aqueles vestidos, tudo. Mas hoje não é. Hoje já está mais tranquilo. Mas só porque você tem o direito de usar uma calça jeans, que é normal, ou ser mulher, eu digo, não quer dizer que você tem que usar uma calça jeans colada, super colada, né? Pra chamar atenção. Guilherme, mas eu não uso pra chamar atenção, eu uso porque eu gosto, mas chama atenção.
Então, assim, tudo é o equilíbrio, tudo é discernimento, né? Então, estuda um pouco mais sobre modéstia, estuda um pouco mais sobre o pudor, e você vai entender um pouco dessas coisas, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês sobre esta questão. Guilherme, educação dos filhos e celular. E aí, como é que você faz com o Bento? Como é que você faz com o seu filho? O Bento assiste algumas coisas assim pelo celular, mas eu que mostro para ele, tá? E eu dito o tempo que ele vai ficar no celular assistindo alguma coisa, porque assim, ele tem quase 2 anos. E às vezes eu coloco lá um Bita da vida, né? Um Mundo Bita, Patrulha Canina, Tainá. Ele pegou, nesse momento ele está gostando muito de Tainá, né? Protetora da floresta lá, por causa do macaquinho. Aí ele fica falando macaco, macaco. Então ele gosta demais. Só que tudo com limite, tudo com equilíbrio, né? Ele não vai passar um dia inteiro no celular, um dia inteiro numa televisão, mas ele vai ter um momento. E outra, o futuro é esse, gente. As nossas crianças já vão crescer no celular, porque hoje tá tudo no celular, né? Hoje meu banco tá no celular, minhas contas, minhas redes sociais, meus dados, tá tudo ali. Eu tenho até o costume de dizer, né? Se alguém chegar em casa e roubar minha casa, não vai fazer tanto estrago se alguém roubar meu celular com todos os meus dados. Isso não é só eu, com qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente está cada vez mais indo para isso. Só que eu acho que a nossa parte como pais é mostrar que tudo tem um equilíbrio, tudo tem a medida certa, e você vai isso com muita maturidade e responsabilidade, porque não tem para onde fugir. As nossas crianças vão crescer numa geração onde todas as informações que ela quiser, ela consegue achar no computador, no celular, na internet, coisas que antigamente não existiam, né? Então eu acho que o mais importante é você mostrar para ela como ela utilizar isso, né? Com muita responsabilidade, com muita maturidade, com muito equilíbrio e com muito discernimento. E isso é papel dos nossos pais fazer isso. Porque não adianta você falar assim, vou proibir meu filho. Não tem como proibir, né? Então, assim, é você mostrar o caminho. É permitido músicas evangélicas nos encontros de jovens católicos? Bom, vou deixar aí um bate-papo que eu tive com o Lucas, beleza? Lucas, como você sabe aí, né, toda quarta-feira, Fogo no Parquinho, para responder a galera. E antes de mais nada, fala aí, né, o que você faz, né, quem você é, e fala também das suas redes sociais, do trabalho de evangelização que você tem feito. Então, eu me chamo Lucas Magalhães, né, eu sou discípulo da comunidade católica Shalom, né, eu sou músico, trabalho com música, sou músico formado, né, dou aulas, trabalho tocando, produzindo CDs, né, produzindo artistas, tenho alguma experiência já de estrada dentro da minha vocação, né, com o Missionário Shalom, tocando com o Missionário Shalom, com Igor Fernandes, Ana Gabriela, alguns irmãos da comunidade Shalom, né, e alguns irmãos também de fora, né, Bruno Camurati, outras pessoas com quem eu tive a oportunidade de cruzar o caminho, né. Hoje eu acho que são duas redes sociais ativas minhas, né, que é o Céu Social, né, a quem temos começado um trabalho aí muito bacana, né? Você pode me encontrar lá no @lucasmagalhães1, né? Ou então no Instagram lucasmagalhães_sh, né? Isso é um pouquinho de mim aí. Que da hora. E aí, já aproveitando, como você é músico profissional, né, que atua aí no meio da evangelização, eu queria te perguntar, pode música evangélica, né, música protestante no meio de encontros jovens católicos, assim? Cara, essa é uma pergunta muito simples, na verdade, de responder assim, mas também talvez seja um pouco difícil de acolher, né? Primeiramente, né, nós temos a música evangélica. Na música evangélica, pelo menos na minha visão, a gente encontra uma qualidade muito grande de produção, né? São músicas muito bem produzidas, com cantores excelentes, qualidades excelentes. Eu digo porque eu acompanho muito o trabalho do Eli Soares, do Mauro Henrique, né, meu Deus, esqueci o nome dele, Gonçalves lá, poxa, perdi o nome dele. Leonardo Gonçalves, isso. Então, assim, são vozes que caramba, que qualidade, né? Qualidade de produção, são músicas muito boas de você ouvir, né? No entanto, quando a gente coloca isso dentro do contexto da fé católica,
a gente tem que sempre ter um certo cuidado, né? Porque as músicas, cada música na sua fé, ela expressa a sua fé, né? Então, a fé evangélica, né, com todas as suas denominações, né? Eu não conheço bem da fé evangélica, né? Não sei, realmente eu não sei nem qual é o termo que o pessoal prefere ser chamado, se é evangélico, protestante, eu não sei a diferença entre todas essas denominações, né? Mas assim, uma coisa é certa, a música, ela expressa aquela fé, né? E esse é o zelo que a gente precisa ter primeiro, né? Se eu tenho um encontro católico, sei lá, um grupo de oração católico que vai se reunir, eu preciso entender se aquela música que eu desejo cantar, primeiro, se ela se encaixa na fé, né? Se a fé católica, ela apoia aquilo que está sendo cantado, né? E aí, para isso, é importante que a gente conheça a nossa fé. É importante que a gente conheça o que o catecismo fala, o que a igreja fala, o que o próprio Deus vai falando através das escrituras e como a igreja católica interpreta isso aí, né? Para que a gente possa, a partir disso, à luz da fé católica, a gente possa dizer, não, essa música, ela realmente é possível, né? A gente, muito tempo atrás, alguns bons anos atrás, era muito comum a gente cantar em excesso muitas músicas evangélicas, principalmente porque a gente não tinha muitas músicas católicas sendo produzidas, né? Sim. De um tempo para cá, nós temos tido um crescimento muito grande, né, de artistas, de compositores, né, de letras e músicas muito lindas dentro da fé católica, né, dentro da Igreja Católica. Então, eu acho que a gente precisa começar, primeiramente, a conhecer isso, né, não se ater as músicas evangélicas, porque elas são músicas muito midiáticas, né? A mídia alcança muito rápido elas, né? Então, muitas pessoas conhecem as músicas muito rápido, né? E a gente acaba querendo, por conta disso, acaba se envolvendo com essas músicas e desejando cantá-las e apenas elas. Então, a gente precisa apoiar os artistas da nossa igreja, né? Para que a gente possa cada vez mais fazer isso acontecer, né? A gente pode ver que, muitos anos atrás, músicas evangélicas na celebração eucarística, né, na Santa Missa, era muito comum, né? E hoje isso vai se perdendo. Por quê? Porque muitas músicas foram surgindo, muitas comunidades, artistas, né, foram começando a gerar esse tipo de música próprio para o sacramento litúrgico, né? Então, a gente precisa ter essa noção, esse entendimento de que precisa conhecer, né? Leonardo, e foi saindo também das missas, tudo por causa que muitas músicas iam de contrário à nossa fé e eram cantadas no meio da missa. Para você ver como as pessoas não têm noção, né, de teologia, do significado de cada coisa. Um exemplo, eu não sei se eu estou certo, você até me corrige, por exemplo, é a música do Zaqueu, né? Na palavra diz que é Jesus quem convida Zaqueu. Hoje eu vou jantar na sua casa. E a música entra na minha casa, entra. Como se Zaqueu estivesse convidando. Parece, bobo o que eu tô falando aqui. Mas é um erro teológico. Né? Então, assim... Não, é exatamente isso. E é importantíssimo a gente entender que, principalmente, quando a gente se trata de uma música litúrgica, se quer colocar isso dentro de um sacramento, de uma missa, né, onde a gente vai receber a Eucaristia, não pode ser colocado de qualquer forma. Precisa estar coerente, né? Mas voltando para o contexto, né, de encontros de grupo de oração, de encontros católicos, né? Além dessa questão, né, de estar de acordo, e aí quando eu falo de estar de acordo a fé protestante, a fé evangélica, muitas vezes ela se opõe à Eucaristia, né, à comunhão dos santos, né, à mãe igreja, né, a igreja como mãe, né, como esposa de Cristo, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção, né? Então, assim, o que é que eu digo, o que é que eu diria como veredito, né? Se a música, ela não opõe em nada à fé católica, se ela não diz nada contra a fé católica, não há problema nenhum de cantar, né? Mas se ela se opõe, mesmo que seja por uma palavra mal colocada, que a gente tenha muito zelo
a colocar aquilo ali, né? Eu digo porque a música em si, ela não é, ela é algo muito importante dentro da fé, né? Inclusive, recentemente eu postei um artigo falando sobre a música, né, no ponto de vista da fé católica, né? Ela como beleza que expressa a Deus, né? Então, Deus, ele dá dons a alguns irmãos, né? Aqueles a quem Deus deu o dom, os faz participar da criação do mundo, né? Porque expressa a beleza. Então, quando a gente vai se deparar com uma arte onde nós desejamos expressar a beleza e a verdade de Deus, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não cante músicas que dão contra-testemunho daquilo que a gente acredita, que muitas vezes a gente realmente, como você falou, a gente não se atenta a isso, são coisas muito simples, mas que colocadas, e veja, eu não digo que é uma má fé ou uma forma proposital que a fé evangélica coloca, não, é aquilo que eles acreditam, entendeu? Mas que a gente precisa entender que dentro da nossa fé, muitas vezes não se encaixa. Então, que a gente realmente possa, assim, conhecer novos artistas católicos. Muitas coisas têm surgido, né? A gente tem visto muitos padres começando a compor, a cantar, muitos frades, né? Tem o Som do Monte, que é com o Frei Gilson, né? Então, assim, tantos artistas que têm começado a surgir, né? Que têm começado a despontar dentro da música católica, né? Então, que a gente possa também explorar isso, né? Para que a gente não perca também a essência da nossa fé. Entendeu? Show, muito show. É justamente isso mesmo, tem que tomar muito cuidado. E assim, com todo respeito, com toda caridade que eu tenho alguns irmãos protestantes evangélicos que me seguem, mas mesmo assim a gente não pode deixar de dizer a verdade. A verdade é essa, eles pensam diferente de nós. Exato. Simples assim. Então, assim, é complicado muitas vezes eu colocar alguma música de umas pessoas que pensam totalmente diferente de nós. E aí eu vou até um pouco mais além que você. Por exemplo, tem cantores protestantes que batem muito no catolicismo. E aí a gente vai lá e coloca uma música dele. Porque aí vira uma bola de neve. Por exemplo, eu vou colocar essa música no encontro católico. Aí o jovem que chegou agora na igreja, que está se formando agora e não sabe discernir muitas coisas, o que ele faz? Ele escuta essa música. Gostou dessa música? Vou atrás desse cantor. Aí vai lá, ouve esse cantor fala algumas coisas. E aí, como esse jovem não está formado ainda, ele vai automaticamente pendendo para o outro lado. Não que exista um problema entre falar assim, eu estou perdendo alguém. Não é questão de estar perdendo, é questão de que a pessoa não tem capacidade de discernir ainda. Então ela chegou agora, e como ela chegou agora dentro da igreja, ela precisa ser formada, então você precisa pensar muito bem de como você vai apresentar as coisas para ela, né? Então, assim, eu acho que tem tudo isso também, sabe? É complicado, é difícil você discernir muitas vezes nesse momento. Então, eu acho que também nós temos que ter cuidado e ter muita caridade nesse momento, tá? Com o próprio irmão que está ali naquele encontro, por caridade a ele, vamos apresentar música católica, conteúdo católico para formá-lo. Hoje, eu e você, nós temos a capacidade o suficiente de discernir, de separar o joio do trigo. Por exemplo, não, isso aqui eu estou escutando legal, estou curtindo essa música, mas eu sei o limite até onde eu posso ir, muitas vezes, né? E aí eu deixo para os irmãos cantores e instrumentistas, né? Eu deixo realmente uma proposta, assim, né? De conhecer novos artistas, né? Por exemplo, nós temos aí... eu conheço realidades de pessoas da minha cidade que são católicos, né? De grupo de oração, que participam da missa, que estão sempre engajados na paróquia, né? Nas comunidades, né? Grupo de oração. Mas aí eu pergunto, você conhece Adoração em Vida? Você conhece Padre Fábio Melo? Conheço. Tá. Você conhece Dunga? Não. Gente, pessoas assim que... Aí eu pergunto, um monte de artista evangélico conhece todos, né? Então, a gente tem um erro muito grande de, às vezes, pender muito para um lado e apenas querer conhecer uma coisa, né? Nós temos tantas músicas que, assim, nos levam a rezar também na música católica. E a gente precisa conhecer isso, é a nossa fé.
né? Então a gente precisa conhecer isso, né? Então que a gente realmente se propunha a buscar artistas da canção nova, né? Artistas da Codimook, né? Da comunidade Shalom, né? Tantos artistas que vão surgindo, até artistas independentes que vão surgindo, que tem músicas incríveis. Já deixo um nome aqui que muitas vezes eu falo e muitas pessoas dizem que, alguns dizem que conhecem, alguns dizem que não. Procurem sobre Bruno Camurati, né? É um artista com quem eu já tive a possibilidade de tocar, de conhecer. As músicas dele são incríveis, eu adoro a música dele. Então, escutem coisas diferentes, busquem coisas diferentes. Isso vai propiciar a vocês repertório para suprir tantas vezes a falta de músicas que, se a gente for olhar com um olhar crítico, a gente vai precisar tirar dos nossos encontros. Sim. Uma coisa que o Juninho Cassimiro também já falou muitas vezes, né? Se você não está gostando de nada que você está achando no meio católico, faz você uma música, né? Faz você, coopera com o catolicismo. Porque, assim, outra verdade que nós temos que entender, que eu sei que eu tenho que assumir, é que os nossos irmãos evangélicos, né, protestantes, eles estão anos-luz em técnica vocal, instrumental, marketing. Os caras sabem do que o catolicismo, cara. A gente tem que reconhecer isso. Os caras são bons, muito bons mesmo. Mas depende de nós também representar o catolicismo nesse momento. Se você não está vendo música que te agrade, faz você músico. Né? Exato. E não é errado fazer diferente, né? A gente precisa de expressões artísticas novas, né? A gente tem pessoas fazendo pagode católico, forró, né? Se você quer fazer algo diferente, quer fazer um rap, faz um rap católico. Não tem problema. Desde que ele contenha a essência do catolicismo, não o que você acha que é o catolicismo, né? Porque tem muita música assim, né? Exato. E é realmente isso, assim, você falou, né? Os evangélicos, né? Eles estão realmente anos-luz, né? Eu conheço muitos irmãos que trabalham no meio, né, evangélico, e, cara, é absurdo, assim, a qualidade e a quantidade de artistas com essa qualidade, né? A gente, infelizmente, está começando, a Igreja Católica, pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço muito lá fora, mas aqui no Brasil ela está começando a despontar, né, com qualidade no meio musical, né? Aos poucos a gente vai vendo alguns artistas que realmente se destacam muito, né? Mas isso os evangélicos já vivem há muitos e muitos e muitos anos, né? A qualidade deles é sensacional, né? Você vê tantas coisas surgindo de forma surpreendente, né? Então que a gente realmente possa ser esse povo que faz o diferente, né? Se a gente não encontra, vamos fazer diferente. Não é só dizer, porque não tem, porque é inadmissível não ter. Faça você, né? Vamos fazer acontecer, né? Eu acho que é por aí. Obrigado, viu, Lucas? Lucas, eu acho que esse vídeo, eu acho que vou deixar ele à parte do Fogo do Parquinho, porque além dele ter dado muito tempo, a gente fez uma reflexão muito legal, né? Eu não sei quanto tempo que a gente está aqui, eu tenho que ver ali depois, mas eu curti demais esse papo. E aí, falando nisso, vamos depois combinar de marcar uma live para falar sobre música, né? Eu acho que ia ser muito legal também. Eu também toco hoje, também canto. Eu estou como coordenador da cidade de Marília, da música, né? Então, assim, eu acho que esse é um papo legal de como saem as composições, de como nós encontramos Deus através da música. Eu acho que assim, é uma conversa bem legal. Vou marcar um dia uma live aí pra gente bater esse papo. Com certeza, com certeza. Então, muito feliz, embora. Então tá bom, Lucas. Obrigado, viu, irmão? Deus te abençoe muito. Valeu, galera. Um beijo, um abraço. Então, voltando aqui agora, a última pergunta. Escola é lugar para religião? Muitos irmãos católicos não vão gostar muito dessa resposta que eu vou dar. Porque eu vi lá que muita gente votou sim. E não é que eu falo que não é lugar de religião. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, nós estamos num estado laico, que não é um estado ateu, né? Não é um estado laicista, é um estado laico, onde muitos estudantes têm as suas religiões, tá? Mas como nós estamos no estado laico, se eu falar assim, não, tem que ter sim a disciplina sobre religião,
né, a Igreja Católica. Então, automaticamente vai ter que ter do Candomblé, vai ter que ter do protestantismo, vai ter que ter de Umbanda, vai ter que ter e por aí vai, do Maomé. E aí, eu acho que isso, com todo respeito, tá? Eu respeito todas as religiões aqui, tá? E eu respeito, mas eu vou dizer naquilo da minha fé que eu acredito. Eu vejo isso como mais perigoso do que benéfico. Porque hoje, muitas vezes, que a gente vê nas escolas, em qualquer lugar, assim, quando se trata de história, eles tratam Jesus como mais um líder, como Maomé foi, como outros foram, e não trata Jesus que é aquele que é Deus realmente. Então, o meu medo de levar essas aulas de religião para a escola pública é a pessoa ter contato com todas as religiões e ela sofre, é uma faca de dois gumes, ela pode ir tanto para o catolicismo como não. E para nós a verdadeira religião é o catolicismo, né? É Jesus, vamos dizer melhor, é o cristianismo, né? É Jesus quem salva, né? É Jesus quem é salvador. Então, não é que eu falo sim nem não, eu não tenho uma opinião muito bem formada, mas fica aqui o meu receio e a minha preocupação com isso, de verdade. Porque não adianta você falar assim, não, tem que ter o catolicismo na escola pública e não pode ter outras religiões. Não existe isso, irmão. Nesse estado que é laico, se nós teremos esse direito, os outros também terão esse direito. Então eu vejo isso como muito mais perigoso do que benéfico, entende? Para os nossos alunos. Então, Guilherme, o que você sugere? Sugiro que a Igreja Católica e os pais se responsabilizem por essa educação religiosa, né? A Igreja Católica ela tem que cada vez mais fomentar essa educação religiosa na sociedade. Os pais também têm que ajudar com isso, né? Muitos padres jesuítas, a Igreja Católica ela já fundou muita escola. Foi a Igreja Católica quem fundou as escolas muitas vezes e eles davam muita aula de religião e aí foi proliferando, né? O estudo, tudo. Então, assim, hoje é difícil eu te dar, assim, se você tem um estudo mais aprofundado sobre isso, peça até a tua ajuda, deixa nos comentários aqui, Guilherme, te indico esse canal no YouTube, te indico esse link, esse artigo, essa matéria, que isso vai dizer um pouco mais elaborado e mais estruturado do que você está falando. Então, assim, eu não estou falando aqui que a minha verdade é absoluta, tá? Eu estou falando aqui das minhas reflexões. Então, se você tem um argumento melhor do que o meu, amém. Deixa aqui nos comentários, fala, Gui, ou vai no meu direct, né? No meu Instagram, no meu direct, fala assim, Gui, sobre o que você falou lá no vídeo, tudo, papapá, opa, eu gravo um vídeo, solto de novo, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, é isso que eu penso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou enorme, não era pra ter ficado enorme assim, mas ficou. Eu acho que ficou sensacional, né? Acho que deu muitas reflexões. E eu quero que você deixe aqui nos comentários sobre tudo isso que você acabou de ouvir, quais são as suas opiniões de cada tema que você viu aqui. Deixa a sua opinião, sabe? A intenção aqui é a gente dialogar, a gente conversar. O Guilherme aqui não quer falar assim, é isso e pronto, acabou. Não, eu estou aberto a diálogo, eu estou aberto a conversa, então deixa aqui nos comentários.